Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, o novo patrocinador Master tá chegando, tá praticamente fechado e eu vou te contar detalhes nesse vídeo. E tem uma frase impactante de Romero depois da vitória sobre o Bahia que eu também vou te mostrar nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bora atualizar as notícias do Timão porque já deixou a entender em algumas frases do uniforme do Corinthians na vitória sobre o Bahia, que o patrocinador Master seria um muito específico. Estamos falando de uma casa de apostas, depois da saída da VaideBet, que o Corinthians negociava, na verdade com duas ponteavam aí em termos de negociações para ser o novo patrocinador Master do clube. Tinha tratativas com a Parimatch e também com a Esportes da Sorte. E a Esportes da Sorte tomou a dianteira, que é a patrocinadora oficial Master, por exemplo, do Grêmio e do próprio Bahia, inclusive. Curiosamente, dois adversários na mesma semana, né? O Corinthians enfrentou o Bahia no domingo e vai enfrentar o Grêmio na quinta-feira. Existe uma expectativa do anúncio muito em breve da Esportes da Sorte, porque ela tem um slogan muito parecido com o que o goleiro Hugo, por exemplo, utilizou na sua camisa nesse jogo contra o Bahia. E a Esportes da Sorte ela acabou fechando essa negociação muito por conta dos valores envolvidos, que se aproximam sim, pelas informações de bastidores, com os valores negociados com a VaideBet. A VaideBet tinha ali 360 milhões de reais, né, ou 370 por conta das luvas de 10 milhões em 36 meses. Nós estamos falando agora de um pouco menos disso, né? Porque são 6 meses até o final, são 30 meses, né? São 6 meses até o final dessa temporada, mais 2 temporadas até o fim do mandato de Augusto Melo, até o fim de 2026. Num contrato de 310 milhões de reais. Então, praticamente a mesma coisa. A gente está falando aí de 30 meses, um contrato de 300 milhões, praticamente 10 milhões de reais. É um acréscimo importante, um valor que o Corinthians não estava tendo, né? Já são 40 dias sem a patrocinadora Master e com isso fechou alguns acordos pontuais, divulgação de algumas situações, ações sociais e tal, e agora finalmente vai poder estampar na sua camisa. Resta saber quando, né? Existe uma expectativa para que o Corinthians resolva, inclusive até o final desse mês. A gente já está se encaminhando aí para a última semana do mês de julho, então o Corinthians deve anunciar nos próximos dias, quem sabe até nesse jogo contra o Grêmio, que também detém o mesmo parceiro como patrocinador Master, que inclusive pagou a multa para tirar o antigo patrocinador. A Esportes da Sorte ela também derrubou a antiga patrocinadora Master, também uma casa de apostas, por conta de um contrato muito superior, muito mais vantajoso. É o que o Corinthians está negociando nesse momento com a Esportes da Sorte. Segundo o Samir Carvalho, inclusive, havia digamos, uma iniciativa da empresa de poder bancar uma grande contratação. A gente sabe que a janela está aberta, o Corinthians ainda está no mercado, tem feito boas contratações, mas quando a gente fala num reforço midiático mais caro, num valor mais considerável, você depende muitas vezes de uma ação de marketing, de uma empresa que possa compor esse salário, de um grande astro, de um jogador que venha de fora, que ganhe na casa de 2 milhões de reais por mês, com luvas consideráveis, mas com contrapartidas, né? Provavelmente esse cara chegue sendo garoto propaganda da marca, seja bem utilizado dessa forma, mas a gente sabe que, dependendo do jogador, isso é bem possível. E segundo o Samir, é uma iniciativa da própria empresa de oferecer ao Corinthians essa possibilidade. Isso ainda não está certo, bom, nenhum anúncio está confirmado ainda, mas a expectativa e a tendência é muito grande de que a Esportes da Sorte seja a nova patrocinadora Master do Corinthians. Vamos falar do Romero, porque o clube divulgou os bastidores da vitória sobre o Bahia, com o gol do Romero, golaço do Romero, assistência do Yuri, vitória importantíssima, fundamental. E nesses bastidores, a gente sempre pesca algumas coisas, né? A gente tem um discurso muito inflamado do Ramon Dias, né? Muita gente acha que o Emiliano é mais protagonista. Ele tem o seu poder de fala, ele também é um cara de discurso forte, ele é um cara muito atuante no banco de reservas, mas em alguns momentos fica muito claro que a voz ativa, né? O cara dono da situação ali justamente é o Ramon Dias. O Augusto Melo está presente no vestiário, o Ramon dá um discurso muito forte, né, dizendo que é muito raro um time conseguir fazer o que o Corinthians fez, né, de vencer lá na Arena Fonte Nova, que poucas equipes conseguirão fazer o que o Corinthians fez naquela tarde lá em Salvador.
O Fagner tem um discurso também. O menino Rian, eu não lembro quem foi, se foi o Ramon ou se foi outra pessoa, que falou que o Rian estava passando por problemas pessoais, né, na sua vida, enfim, e que ele conseguiu ter força de superação para enfrentar tudo isso. Ele agradece o apoio dos companheiros, ele foi titular, eu até brinquei, o resgate do menino Ryan, né? Porque ele estava meio que escanteado, estava quase sendo emprestado, de repente o Ramon Dias o transforma num titular e um moleque que está dando conta do recado, né? Claro que o Ranieri estava suspenso, a tendência é voltar, mas agora também tem outras dificuldades para o jogo contra o Grêmio, então daqui a pouco o Rian também se torna uma opção interessante. Só que aí na sequência o Romero pede a palavra. E o Romero é impressionante, né, cara? Eu já critiquei o Romero porque, enfim, às vezes ele não vive fases tão boas, mas uma coisa é inegável. O Romero, ele é muito Corinthians. O Romero, ele é muito envolvido com a causa Corinthians. Ele conhece o clube, ele entende o clube e ele deu uma lição de humildade nessas palavras aí que você vai ouvir agora. Como o professor falou, ele vai precisar de todo mundo. Cara, eu estou há 7 anos aqui, já fui titular, reserva, não relacionado, mas sempre tem que colocar o primeiro o Corinthians. O mais importante é o Corinthians. Independentemente de qualquer coisa, quem faz gol, quem não, aqui quem é mais importante. A gente tem que tirar o Corinthians da situação, do momento. E a gente vai tirar, cara. A gente vai tirar. A gente tem elenco para brigar lá em cima. A gente vai passo a passo. A gente não ganhou ainda nada. Humildade ainda, e a gente vai sair dessa situação. É isso. O Romero entendeu direitinho. É a instituição acima de tudo. Tem jogador que não entende. Tem jogador que sobe no salto, que deslumbra e que acaba não percebendo que a instituição está acima de tudo. Que o Corinthians não tem dono, a não ser que ele pertence à sua própria torcida. E o Romero entende isso. Entende porque, desde sempre, ele sempre joga para o torcedor. Ele sempre entrega o que o torcedor quer. Seja um carrinho, seja uma entrega maior, seja um gol, seja uma assistência, seja uma correria, seja você entrar dentro de campo e deixar tudo ali. A gente pode cobrar qualquer questão do Romero. E olha, de vez em quando ele faz uns gols, como esse contra o Bahia, que não dá nem para discutir qualidade técnica, né? Não é qualquer perna de pau que faz um gol como ele fez. Ele corta o marcador e de perna esquerda ele chuta no ângulo do goleiro. Qual jogador faz isso? É um jogador que, no mínimo, tem uma técnica apurada. Às vezes o Romero não consegue ser um cara que dribla, que faz e tal, não é a dele. Mas é um bom finalizador, é o maior artilheiro estrangeiro da história do clube e é um cara que está na história do Corinthians já e está se envolvendo com esse momento delicado. Eu fiquei assim impressionado com a frase dele porque nesses momentos a gente entende algumas coisas, né? Tem que o Corinthians perdeu várias lideranças, você ter a figura do Romero, um cara extremamente identificado ali, remanescente, entendendo a importância do momento e do clube, eu acho que faz toda a diferença nessa situação que o time está atravessando para poder sair e poder, né, se livrar de uma vez por todas dessa zona do rebaixamento. Jogo fundamental contra o Grêmio na quinta-feira e a gente vai falar muito mais ao longo da semana sobre esse confronto. Vou trazer os dois lados aqui, vou trazer vídeos do Grêmio também para a galera do Corinthians acompanhar. Vou trazer vídeos do Corinthians também para a galera do Grêmio ficar por dentro. Então vai ser um duelo, já uma prévia do que vem por aí na Copa do Brasil, com datas já definidas, né, gente? E horários, inclusive. 31 de agosto, uma quarta-feira, 9h30 da noite, horário nobilíssimo da TV, o jogo de ida na Neoquímica Arena e o jogo de volta entre Grêmio e Corinthians, quarta-feira, dia 7 de agosto, também às 9h30 da noite, esse jogo no Rio Grande do Sul. E aí, o que vocês acharam? Gostaram da Esportes da Sorte e a frase do Romero? Comenta aqui o que vocês acharam. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Projetando esse jogo do Corinthians contra o Grêmio na quinta-feira, tem um desfalque importante, um retorno confirmado, e eu também preciso te contar que José Mourinho pediu a contratação do garoto Wesley, e ele está de malas prontas para ir embora. Vou te falar os valores, inclusive. Vamos projetar esse jogo contra o Grêmio na quinta-feira, porque Alex Santana está fora. Poxa, Chico, mas ele recém chegou. Pois é.
pelo regulamento do Campeonato Brasileiro, na verdade o regulamento geral de competições, né, que dá conta de que a transferência de um atleta faz com que ele carregue os cartões computados. Ele já tinha 2 pelo Atlético Paranaense, ele estava pendurado, a transferência não apaga, não deleta, não tira os cartões que ele recebeu. Portanto, mesmo ele tendo recebido apenas um cartão pelo Corinthians, nesses 2 jogos, ele será desfalque nessa partida contra o Grêmio. Uma pena para os corintianos, né, porque o Alex Santana, melhor para o Grêmio, ele chegou com tudo, né, chegou mandando no meio-campo, chegou dono da situação, chegou titular absoluto e teria sequência com certeza. No caso, será desfalque. Tem o Ranieri que volta. E aí o Ramon Dias vai poder mexer no esquema, talvez, ou na escalação, pelo menos. Porque ele estava utilizando o Rian, que pode ser mantido, mas ao mesmo tempo ele tem o Ranieri. Aí ele pode fazer o Rian de segundo e talvez até um Bidon de terceiro com o Garro, mas aí 2 atacantes. Também depende se ele vai utilizar 3 zagueiros ou não. E aí ele tem que utilizar apenas 3 jogadores de centro. Aí talvez Ranieri, Bidon e Garro, já que ele não tem o Alex Santana, que apesar de ser um cara bem combativo e marcador, também é um construtor. E já que ele vai ter o Ranieri, talvez ele possa contar com o Bidon. Às vezes a entrada do Rian, ela tem mais a ver com essa questão de marcação, né? Por isso, às vezes, ele estava preferindo o Rian em detrimento do Bidon. Vamos ver como é que ele vai armar esse time aí. E tem o Coronado. Seria uma maneira mais ousada, se bem que com 3 zagueiros também um pouco mais de cobertura, se ele colocasse o Ranieri, o Coronado e o Garro, com o Romero e o Yuri. Acho difícil que ele faça isso e não tem ali um segundo homem de marcação, até porque o Grêmio também vem de uma vitória, também está fortalecendo seu meio campo, gosta de ter a bola, então se bem que, né, o Coronado e o Garro teriam bastante a bola, né, mas ao mesmo tempo, o que você faz sem a bola? O Garro até recompõe, o Coronado menos. Então eu acho que é batata que ele vai ter ou o Rian ou o Bidon na companhia do Ranieri e depois o Rodrigo Garro provavelmente titular e o Coronado, né, que teve dores no quadril, talvez entre no segundo tempo. Imagino que é isso que ele vai fazer. Deixa eu te contar que o garoto Wesley perdeu espaço com o Ramon Dias. Está meio claro isso por algumas situações. Ele entende que é um jovem que precisa ser lapidado e, ao mesmo tempo, também começou a priorizar os cascudos no time. Claro que o Rian, né, foi uma necessidade até de momento, né, até a saída do Bidon e a entrada do Rian foi meio surpreendente, mas ele tem preferido colocar jogadores mais cascudos para suportar a pressão de um momento difícil. O Wesley realmente estava com uma dificuldade técnica momentânea, mas a gente sabe que é um grande potencial de mercado do Corinthians. E o Augusto Melo tem a bandeira de que não vai vender jogador por menos de 20, 30 milhões de euros. Pois bem, não é o que o mercado sugere nesse momento. A gente tem uma proposta, informação de uma proposta do Fenerbahçe da Turquia, onde recém chegou José Mourinho, o português, que pediu a contratação de Wesley. Uma proposta inicial de 18 milhões de euros. Um valor considerado baixo, na medida em que o Corinthians tem 70% do jogador. Existe uma negociação nesse momento para tentar subir esse valor para 20 milhões de euros. Se esse valor permanecer em 18, eu ouso a dizer que o Corinthians vai vender. Até porque, pela informação que eu tenho, o Wesley pediu para ser negociado. Ele percebeu que perdeu espaço e está vendo o bonde passar. É uma proposta que talvez, né, ele imaginasse que fosse para um grande da Europa. Não é o caso, mas a gente está falando de um nível também com investimento, um nível alto, que é o futebol da Turquia, leste europeu, que pode aspirar à Liga dos Campeões da Europa, enfim, e também uma condição financeira para o jogador e sua família. O fato ele percebeu que perdeu um pouco de espaço no Corinthians, com o Ramon Dias, vem uma proposta de um técnico super renomado que pede a sua contratação, só que, claro, tem o valor a ser deixado para o clube. E 18 milhões de euros estão distantes daquilo que o Augusto Melo queria, até mesmo para publicizar isso, né? Foi uma bandeira da sua campanha de que a receita com os jovens jogadores seria um último recurso, né, uma terceira, quarta receita, e não a primeira, como vinha sendo no Corinthians. Inclusive o Corinthians, né, acabou doando alguns jogadores nos últimos tempos aí por conta da necessidade. Eu acho que 18 milhões de euros não é um valor desprezível. Eu penso que o Wesley surgiu com potencial maior, sim, mas também é fato que ele não está vivendo uma boa fase técnica. E aí existe aquele dilema, né, do grande clube de pensar o seguinte, tá, ele já tem
19 anos, 18 para 19 anos, né? Se a gente deixar passar, será que a gente perde essa venda? Se daqui a pouco o jogador não performa, não vinga, vamos perder 18 milhões? Será que vai ser menor? Ou o contrário também é verdadeiro. Daqui a pouco o moleque estoura, entra num time ajustado, começa a ser super decisivo, como ele estava, né, recentemente. O Wesley, chegou um momento em que o Wesley era o principal jogador do time. De repente ele teve uma queda, junto com toda a equipe, o que é normal. O contexto do clube também não favorece. E aí o jogador acaba sentindo, é muito jovem e tem errado muito na tomada de decisão, né? E a torcida às vezes até perde a paciência com ele. Então eu acho que, diante do contexto, diante desse momento, se chegar em 20 milhões de euros, ótimo, vende agora. Mas eu acho que se continuar 18 até o final da janela, é capaz do Corinthians vender mesmo assim, pela vontade do atleta e do seu staff, pela projeção de carreira dele e também por entender que o Corinthians precisa de dinheiro e daqui a pouco pode não conseguir um valor superior a isso. Isso é muito comum, às vezes o clube deixa de vender e depois se arrepende. Você venderia o Wesley por 18, por 20, por 30? Quanto você acha que ele vale? E daqui a pouco a gente fala mais sobre o jogo contra o Grêmio. A semana é longa. Até lá a gente vai debater muito sobre os desfalques, sobre as novidades, sobre a escalação do time, sobre a projeção do jogo. Fiquem tranquilos quanto a isso. Vai ser um grande confronto. O primeiro de uma sequência que vem por aí de Grêmio e Corinthians. Comenta aqui, inscreva-se no canal. Estou aguardando a sua inscrição e eu volto na próxima. Tchau! Então é isso aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias aí do Corinthians. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo o que acontece no maior clube brasileiro. Se você gostou do conteúdo, já chega deixando seu like, se inscreva aí, porque é super importante a sua participação. Ficaremos aí com o vídeo, né? Você que gostou, deixe seu comentário e tamo junto. Um grande abraço no coração. Até mais. Vamos que vamos.